Fazer exercícios físicos, comer alimentos saudáveis em quantidades moderadas pode ajudar uma pessoa a viver mais. Mas e se eu te dissesse que existe uma espécie de bactéria que pode prolongar a vida de um ser humano em até 120 anos? Você acha que isso é impossível? Eu sou Uriel Martínez e você é sempre bem-vindo aqui no nosso canal Fatos Desconhecidos. Um dos maiores desejos dos cientistas que estudam a respeito da longevidade é descobrir alguma maneira de prolongar a vida do ser humano. Nos últimos anos, estudos conseguiram responder algumas perguntas a respeito dos motivos do porquê as pessoas envelhecem. Mas, apesar disso, não existe nada que mostre ser possível tornar o ser humano imortal, ao menos até agora. Só que mesmo assim, para quem quer viver mais, existem boas notícias. Novos procedimentos e técnicas vêm sendo desenvolvidas constantemente e anunciadas pela comunidade científica. Teoricamente, elas fariam com que alguém esticasse o seu tempo de vida. Uma dessas técnicas para fazer com que a nossa vida seja aumentada é a utilização de um outro ser que atuaria em nosso benefício. Neste caso, uma bactéria. Uma bactéria específica que daria conta do recado e faria com que um indivíduo pudesse viver até 120 anos de forma saudável. Mas será que isso realmente seria possível? A partir de uma bactéria, poderíamos viver mais? Bem, a história começou lá na Argentina. Pesquisadores da Universidade Nacional de Rosário, em parceria com os cientistas do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, o CONICET, anunciaram uma descoberta que pode mudar os rumos da nossa longevidade e também oferecer aspectos positivos para a nossa imunidade. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de biologia e não dormia na sala de aula, provavelmente deve saber que nem toda bactéria é nociva ao ser humano. Claro que existem aquelas que provocam doenças, como o caso da Mycobacterium tuberculosis, que origina a tuberculose, da Mycobacterium leprae, que provoca a hanseníase, Clostridium tetani, que faz o indivíduo ter tétano, enfim, eu poderia seguir aqui por horas falando sobre isso. Mas também existem aquelas bactérias que colaboram conosco, as bactérias do bem, vamos dizer assim, e que são chamadas de probióticos. Elas estão espalhadas por todo o nosso organismo. Elas nascem, reproduzem e morrem dentro de nós. Somos uma espécie de casa para elas. E por conta disso, de uma certa forma, existe um retorno por parte dessas bactérias. Alguns iogurtes oferecem essa opção de bactérias probióticas que auxiliam no sistema digestivo do ser humano. Você já deve ter ouvido o termo lactobacilos vivos, não é? O mesmo que está presente no leite fermentado que você tomava quando era criança. Para você ter ideia da importância das bactérias em nosso corpo, se você contasse a quantidade de células de bactérias e contasse a quantidade de células do próprio corpo humano, você iria notar que o número das bactérias é muito maior, chegando a uma escala de aproximadamente 10 para 1. No caso da pesquisa argentina, a bactéria probiótica que pode aumentar a vida de alguém é a Bacillus subtilis. O mais interessante a respeito dessa bactéria é que ela pode ser encontrada facilmente em alimentos que são consumidos de forma comum no leste asiático. Ou seja, a população de países como o Japão, Coreia do Sul e a China consomem diariamente essa bactéria e as pessoas nem se dão conta disso. Se isso tudo não bastasse, essa bactéria ainda possui um fator muito interessante e que permite com que os estudos prossigam e que no futuro seu armazenamento possa ser feito. A Bacillus subtilis é bastante resistente a temperaturas se comparadas com outras bactérias e não precisa ser congelada como se faz com muitos desses seres. Um outro detalhe curioso é que a pesquisa não utilizou seres humanos como amostras para se determinar a longevidade que a bactéria poderia oferecer. Mas como foi que os cientistas argentinos chegaram à conclusão de que a bactéria é benéfica para a saúde humana sem que testes fossem feitos em pessoas? Os cientistas fizeram os testes com um nematóide da espécie Caenorhabditis elegans. Um nematóide não é necessariamente um animal pequeno.
existe uma espécie de parasita que chega a ter metros de comprimento. Porém, o elegans é minúsculo. Ele mede cerca de 1 milímetro. No geral, os nematódios possuem um corpo cilíndrico, alongado, sistema digestivo completo e sistema nervoso parcialmente central. Esses animais estão espalhados pelo globo em praticamente todos os habitats que você possa imaginar. Eles vivem no calor do deserto, no frio das montanhas e podem ser encontrados também em rios, lagos e oceanos. Sua diversidade é enorme. E por que o teste foi feito com um nematódio e não um outro animal? Essa espécie específica possui algumas características de digestão muito semelhantes às do ser humano e seus indivíduos são fáceis de serem controlados. Por causa disso, desde a década de 1970, muitas pesquisas relacionadas à área de saúde continuam a utilizar esse minúsculo animal. Ao se mostrar um sucesso na prática, os estudos com o elegans viraram algo comum e mais fácil de ser realizado. Eles então conseguiram observar que o uso dessa bactéria no elegans fez com que a vida do animal se prolongasse com uma qualidade assustadora. Ao fazer os cálculos para como seria a reação da bactéria em seres humanos, os pesquisadores conseguiram estimar que a bactéria poderia fazer com que alguém conseguisse viver até 120 anos de idade com as características físicas de uma pessoa de 50 anos. Ou seja, a vida poderia ser estendida por muito mais tempo. Um ponto importante é que os cientistas não levaram em conta o fator genético e fatores externos, que, como sabemos, não só podem como influenciam o quanto um indivíduo vive. Por outro lado, os cientistas estão extremamente empolgados, já que a bactéria também permite a formação de esporos. São esses esporos que dão a ela uma resistência necessária para que ela possa agir a partir do intestino e assim beneficiar o seu hospedeiro. Se lembra que eu disse no começo que essa bactéria também ajudava na nossa imunização? Então, os mesmos pesquisadores afirmaram que a Bacillus consegue afetar positivamente as células responsáveis pela defesa do nosso organismo. Doenças infecciosas, neurodegenerativas e até a aparição do câncer são reduzidas com a adição desse micro-organismo em nosso sistema digestivo. Isso não quer dizer necessariamente que essas doenças poderiam ser curadas por essas bactérias. O estudo apenas apontou que ela possui propriedades benéficas que auxiliam a imunização do corpo. Um ponto que a pesquisa argentina não chegou a dizer, mas que é muito interessante, é a questão do local onde a Bacillus subtilis pode ser encontrada. Como eu falei mais cedo, ela pode ser facilmente achada no leste asiático, principalmente em alimentos que são consumidos pelas pessoas. E se você é alguém que costuma gostar de estatísticas, deve saber que o Japão é o país com a maior expectativa de vida do planeta. Será que tudo isso não passa de uma grande coincidência? Bom, claro que a gente não pode descartar a qualidade do serviço de saúde, segurança pública e a disciplina dos japoneses. Mas talvez um dos segredos dos japoneses viverem tanto pode estar relacionado justamente a essas bactérias. Quem sabe um dia nós teremos todas essas respostas. Essa pesquisa argentina reforça uma outra tese muito interessante e que pode assustar algumas pessoas. A de que as bactérias podem ser uma das principais responsáveis por regular o tempo de vida das pessoas. Essa teoria foi proposta em 2014 pelo microbiologista Martin Blaser, da Universidade de Langone, e pelo matemático Glenn Wiebe, da Universidade de Vanderbilt. Para chegar à resposta de como bactérias poderiam afetar o corpo humano, a dupla teve que criar um complexo modelo matemático que tinha como objetivo simular uma população humana. Mas como você já deve imaginar, não é nada fácil simular uma população de seres humanos, já que somos seres muito complexos e pequenos detalhes podem influenciar a quantidade de tempo que vivemos. Então, para poder facilitar a compreensão da própria descoberta e também para poder fazer com que a pesquisa fosse entendida de uma maneira bem mais simples, os cientistas decidiram utilizar como simulação antigos seres humanos, caçadores-coletores. Lembre-se, antes da Revolução Agrícola, todos os seres humanos eram caçadores-coletores.
No caso, algumas bactérias do nosso corpo evoluíram ao longo dos anos com a tendência de reduzir populações mais velhas e assim facilitar com que os jovens possuam mais recursos, como comida, por exemplo. Isso também teria ajudado a população humana a ficar mais resistente a doenças e outras dificuldades impostas pela natureza. Tudo isso ainda não foi comprovado, mas é muito interessante pensar que seres tão minúsculos possam interferir de maneira tão grande em nossas vidas, seja para o bem ou seja para o mal. Eu vou ficando por aqui e te espero em um próximo vídeo no canal Fatos Desconhecidos. Um grande abraço para todos vocês.